Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, daremos início à sessão solene da congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para a outorga do título de professora emérita à professora doutora Silvia Leser de Mello, professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Solicitamos a todos que tomem seus lugares para darmos início a esta cerimônia. Solicitamos a todos também que, por favor, desliguem seus celulares e aparelhos eletrônicos. Esta cerimônia está sendo transmitida online pelo IPTV. Convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia. Neste ato também representa o magnífico reitor da Universidade de São Paulo para a abertura dos trabalhos desta sessão do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Gércio Yukio Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo no período de 2012 a 2016. Hoje, pró-reitor adjunto de graduação e, neste ato, representando a pró-reitoria de graduação. Convidamos a excelentíssima senhora professora Maria Isabel da Silva Leme, vice-diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Convidamos a excelentíssima senhora professora doutora Belinda Mandelbaum, chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Não tem nenhum papelzinho aqui. Senhoras e senhores, com a palavra, a excelentíssima senhora professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bom, boa tarde a todos os presentes. É uma grande satisfação abrir esta sessão solene do título de professora emérita da Universidade de São Paulo, que será, nessa tarde, oferecido à professora Silvia Leser de Mello. Dou por aberta esta sessão. Senhoras e senhores, neste momento, solicitamos a todos que fiquem de pé para junto cantarmos com o coral da USP o hino nacional brasileiro, sob a regência da diretora artística do coral USP, professora Márcia Renzel. Nesse momento, assim que o coral montar, não é? Nós vamos estar também convidando a professora doutora Silvia Leser de Mello a ser conduzida até o recinto pela professora Maria Helena Souza Pato. Senhoras e senhores, neste momento solicitamos a todos que cantem junto com o coral da USP o hino nacional brasileiro, sob a regência da diretora artística do coral USP, professora Márcia Henschel.
Com a palavra, a professora doutora Belinda Mandelbaum, chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e neste ato, representando a congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que saudará a homenageada. Tenho a imensa sorte e o privilégio de estar na chefia do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, nesse momento da outorga do título de professora emérita, a querida professora Silvia Lezer de Mello. Porque me dá a oportunidade de falar como sua aluna desde a década de 70, sua orientanda de mestrado e doutorado, companheira de trabalho no Laboratório de Estudos da Família, Relações de Gênero e Sexualidade e amiga. Ainda que o texto que leio a seguir tenha sido escrito a 6 mãos, com as professoras Leni Sato e Vera Paiva, também alunas, companheiras de trabalho e amigas da Silvia. E como chefe do departamento, eu falo em nome de todos os nossos professores, funcionários e alunos. São muito expressivas as contribuições da professora Silvia para o IPUSP e para a psicologia, e em especial para a psicologia social e do trabalho. Incomensurável sua contribuição intelectual para a formação de centenas de alunos, lideranças e intelectuais que hoje se debruçam sobre a produção social da desigualdade no país e colaboram na direção da emancipação da dominação. Inestimável sua contribuição sábia, efetiva e sempre coerente na direção da democratização da Universidade de São Paulo, mesmo nos longos anos da ditadura civil-militar que marcaram o início da sua carreira como professora em 1962. O exame crítico das condições psicológicas dos homens em situação de dominação é um fio condutor das investigações e reflexões de Silvia. Central para a psicologia social e no seu trabalho, sua reflexão crítica tem no horizonte o fortalecimento do território pessoal de cada ser humano, no qual o melhor de cada um possa se desdobrar, numa dialética que inclui resistência diante dos processos sociais mais violentos de alienação e desenvolvimento pessoal. A busca da expressão individual, do saber de cada um como um fio condutor, em sala de aula, na formação de cooperativas populares, na escuta das narrativas das mulheres pobres da Vila Helena, trabalhando sempre na tensão da consciência da opressão com a esperança de encontrar a liberdade. Para aprofundar o exame dessa tensão, Silvia propõe a literatura como instrumento privilegiado de auxílio à psicologia social. Na literatura, ela busca elementos para a interpretação dos fenômenos que presidem a formação da subjetividade. Em um curso de pós-graduação sobre Kafka, Silvia põe seus alunos em contato com os conflitos dos homens no século XX e início do nosso século, dentro da família, do mundo do trabalho, da vida na sociedade burguesa, estimulando o debate sobre a vida na sociedade administrada. A literatura aqui é tratada como espaço de ação individual, de expressão da subjetividade singular, ao mesmo tempo em que expõe as condições de submissão que tanto impelem como impossibilitam essa expressão. Em sala de aula, na pesquisa e na extensão, Silvia não privilegia um ou outro autor, não critica uma ou outra visão, mas busca despertar a urgência de um espírito crítico fundante diante dos processos de vir a ser de cada um. Ela convoca, sem privilégio exclusivo, tanto diferentes campos do saber, a psicologia social, a psicanálise, a educação, as ciências sociais, a antropologia, a história, a literatura, quanto diversos procedimentos de pesquisa, a entrevista, a observação participante, o trabalho com grupos, o debate, a análise de discurso, a clínica social, com a finalidade de permitir a revelação das brechas por onde seja possível superar os limites do tecido individual e social dos implicados. Para a Silvia, a socialização é um processo contínuo que se dá em todas as esferas da vida
e por isso seu campo de estudos e de trabalho levou fortemente em consideração o campo da socialização de adultos. Talvez mais do que se perguntar sobre as origens do modo como chegamos a nos constituir, território privilegiado do campo de estudos da socialização, da educação e do desenvolvimento infantil, Sílvia se lança atrás da tentativa de superar os sólidos limites do que somos, das ideologias que nos constituem, do nosso modo de nos inserirmos no mundo do trabalho e de uma sociabilidade mais ampla. Com o mesmo olhar bifocal que leva em consideração simultaneamente as estruturas macrosociais e os seres humanos que as constituem, olhar voltado para o amplo espectro de instituições sociais nos quais se fazem os processos contínuos de socialização, Sílvia debruçou-se em seus trabalhos de ensino e pesquisa sobre a família. Em seu artigo Família, uma incógnita familiar, de 2002, ela demanda este olhar, se quisermos compreender algo das organizações familiares. Eu a cito. Retirar a família de seu isolamento, colocá-la na história, tratá-la como instituição cujas raízes sociais são inequívocas, compreendê-la aí dentro e, ao mesmo tempo, reconhecer o âmbito da intimidade e da formação da subjetividade é tarefa complexa. Sílvia enfrenta a tarefa com entusiasmo intelectual, recolhendo de suas leituras da história, da sociologia, da antropologia e da psicanálise elementos para compreender esta complexa instituição. A família enquanto agente socializador por excelência, núcleo humano em que nascemos e que nos introduz numa língua, numa cultura, numa dinâmica complexa de relações humanas. Junto a trabalhadores, seja em sua pesquisa com as mulheres da Vila Helena ou na incubadora de cooperativas populares, Sílvia nos permite ver com clareza que os processos de socialização que se dão no interior da família nunca estão desvinculados do conjunto maior dos processos contínuos de socialização que se dão na vida social, particularmente na esfera do trabalho. Pensar a família, as relações de gênero e a sexualidade no Brasil hoje e o impacto de suas transformações tornou-se para Sílvia um programa de ação que ganhou corpo e espaço quando, em 1993, ela criou, dentro do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, do IPUSP, o Laboratório de Estudos da Família, Relações de Gênero e Sexualidade, com o objetivo de desenvolver estudos e pesquisas que propiciassem aos alunos de graduação e de pós-graduação oportunidades de trabalho com professores, psicólogos e outros profissionais que, numa perspectiva transdisciplinar, tratassem das problemáticas da família, do gênero e da sexualidade em seus contextos psicossociais. O laboratório, desde o início, abrigou o NEPAIDS, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Prevenção à AIDS, para desenvolver trabalhos de pesquisa, formação e assistência voltadas para os temas da sexualidade, das relações de gênero e da AIDS, em um momento da resposta social à epidemia, marcado pelo estigma e pela discriminação, temas que ela ensinava na graduação. Na formulação de seus objetivos, Sílvia pensou num laboratório de psicologia social que se constituísse como um amplo guarda-chuva para acolher diversas linhas de pesquisa e assistência a famílias, propiciando ao mesmo tempo o aprimoramento das formas de intervenção, a verificação de sua aplicabilidade e o cotejamento entre diferentes modos de abordar e intervir em contextos diversificados, buscando a eficácia dessas intervenções, além da emergência de situações de pesquisa teórica, de formação de alunos e de trabalhadores da área da saúde. O Instituto de Psicologia da USP deve também a Sílvia Leser de Mello a construção de importante espaço para olhar o trabalho de forma crítica com as lentes da filosofia e da psicologia social. O campo do trabalho foi um de seus objetos de reflexão sistemática, consubstanciada, por exemplo, em sua disciplina de pós-graduação, intitulada Problemas Humanos no Trabalho, que mirava, sob a lente crítica de seu pensamento filosófico, o trabalho preso e enredado nas relações capitalistas. Em consonância com sua crítica às desigualdades e problemas que a sociedade de classes engendra, Sílvia abraçou o projeto, cujo objetivo é construir relações igualitárias de trabalho. Trata-se de sua atuação no campo da economia solidária, na incubadora tecnológica de cooperativas populares da USP,
criada em 1998, que promove formação, apoio e incubação a grupos de trabalhadoras e trabalhadores que querem formar cooperativas de trabalho autogeridas. Nessa direção, fundou o NESOL, Núcleo de Economia Solidária da USP, que articula alunos que se inserem na pós-graduação como pesquisadores da economia solidária. Ao mesmo tempo, como iniciativa de extensão, a incubadora da USP contribui na reflexão sobre a relação entre a universidade e a população. Conforme escreve Paul Singer, seu colega nesse projeto, eu cito: Silvia Lezer de Mello teve participação destacada na elaboração da filosofia da incubação e de suas decorrências políticas e pedagógicas. Sua presença sempre provocativa e estimulante nos ajudou a enfrentar os problemas que uma empreitada como esta não deixa de suscitar. Fecha a citação. O Brasil conta hoje com uma política nacional de economia solidária que deve muito ao trabalho construído a partir das incubadoras tecnológicas e das contribuições de Silvia, como atestava Singer na condição de secretário nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Merece destaque o fato de Silvia ter se envolvido profundamente com esse projeto em um momento em que já havia trilhado um longo e significativo caminho de sua carreira acadêmica. Ao se dispor a participar dessa iniciativa, Silvia realiza o viver o dia a dia em relações igualitárias, pois a filosofia da incubadora é construir o espaço de formação e de incubação do trabalho autogestionário de modo autogerido, é exercer a política. Assim, a formação de estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos, docentes e grupos de cooperados, dá-se no exercício cotidiano, vivenciando os desafios, as potencialidades e as contradições. Silvia não se posiciona apenas teoricamente em favor das relações igualitárias, mas vivencia-as. Sua passagem por diversos cargos e na direção do Instituto de Psicologia da USP, no início dos anos 90, espelhou a sua generosidade e abertura para o outro, um genuíno dialogar com a autonomia das pessoas. Junto aos funcionários com quem conviveu e liderou, estimulava o exercício da democracia em um momento em que o país e a universidade começavam a se repensar depois da promulgação da nova Constituição Cidadã. Às mulheres da Vila Helena, ela deu a palavra e com elas aprendeu e nos ensinou. Aos alunos de graduação, devolvia os temas que os interpelavam, renovando o curso anualmente e a cada aula oferecendo um texto primoroso, de próprio punho, denso e literariamente encantador, fomentador da boa conversa e do debate. Aos orientandos que acolhe, ensina como ensinar e como orientar para a autonomia, com a liberdade de escolher seus temas e referências teóricas, aprendendo com eles. Aos psicólogos brasileiros, presenteou a corajosa e inovadora reflexão crítica sobre o lugar da psicologia no país, tema da sua tese de doutorado e do seu livro seminal Psicologia e Profissão em São Paulo, de 1975. Sua análise sobre a profissão confinada aos consultórios particulares, para quem pode pagar, marcou gerações. E, nas últimas décadas, o projeto que idealizava para a psicologia brasileira se realizou como a profecia que são capazes os grandes intelectuais que têm a coragem de pensar o seu país. Como lembrou Maria Helena Souza Pato, em 2006, o cenário de expansão que ela imaginou para psicólogos inseridos na realidade social brasileira resulta hoje em termos que nos haver com as questões que ela então propunha, a de como seria trabalhar com escolares, em escolas públicas de periferia, com as famílias desses escolares, com os professores e diretores dessas escolas, com menores órfãos e abandonados, nos recolhimentos de menores, nos orfanatos, com as pessoas que cuidam desses menores, com delinquentes nas prisões, com os policiais e os juízes, com migrantes e suas famílias, chegados há pouco em São Paulo. Vemos hoje que as questões que Silvia propunha constituíram em seu conjunto um verdadeiro projeto político-pedagógico que foi abraçado pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP, uma vez que espelha demandas legítimas e urgentes da sociedade brasileira e pauta nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, conferindo-lhes uma identidade que marca as atividades de professores, técnicos e alunos. Por tudo isso,
mais de meio século depois que a Universidade de São Paulo a selecionou como aluna de filosofia, a outorga do título de professora emérita dessa universidade, a Silvia Leser de Mello, é mais do que merecida. Em seguida, teremos a leitura do termo oficial de outorga do título de professora emérita pela senhora Cíntia Regina Borges Braga Nanini, assistente acadêmica do Instituto de Psicologia, e, em seguida, a assinatura do termo pelas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. Termo de concessão do título de professora emérita do Instituto de Psicologia à professora doutora Silvia Leser de Mello. A congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em sessão de 15 de junho de 2016, com base no artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, e considerando a grande contribuição prestada, quer no campo da pesquisa, quer nas suas atividades didáticas e de formação de pesquisadores, resolveu outorgar o título de professora emérita à professora Silvia Leser de Mello, deste instituto. Após a abertura da cerimônia, pela senhora diretora, professora Marilene Proença Rebelo de Souza, a professora Belinda Mandelbaum saudou a professora Silvia Leser de Mello em nome da Egrégia Congregação. A senhora diretora, após a leitura deste termo de outorga, fará a entrega à homenageada do diploma alusivo a referido título. E, para constar, eu, Cíntia Regina Borges Braga Nanini, assistente acadêmica, lavrei o presente termo, que será assinado pela senhora presidente da congregação, pela homenageada e demais professores e autoridades. Senhoras e senhores, neste momento, a professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, fará a entrega do diploma de título de professora emérita, outorgado pela congregação do Instituto de Psicologia à professora Silvia doutora Leser de Mello. Silvia Leser de Mello, docente do Instituto de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Senhoras e senhores, neste momento teremos a presença de Mariana Beisegel, filha da professora emérita Silvia Leser de Mello, e de Casey Gama de Carvalho, que irão apresentar a música Saga Amazônica, de autoria de Vital Faria.
Senhoras e senhores, ouviremos neste momento as palavras da professora Silvia Eliezer de Mello, professora emérita do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bom, eu queria começar agradecendo minha filha e o filho de uma colega muito querida, Maria do Carmo Reginato Gama de Carvalho, com quem eu dividi uma sala aqui no Instituto de Psicologia durante muitos anos, e uma pessoa que de repente, os filhos se encontram, o que é muito bom, não é muito bom. E eu fiquei contente, espero que vocês tenham gostado também. Bom, eu vou dizer algumas palavras. Foi muito difícil escrever isso. E eu tinha uma organização, evento. Eu já pulei uma parte que seria cumprimentar, então estou cumprimentando. É muito formal cumprimentar uma pessoa que foi minha aluna, minha orientanda durante tantos anos. Mas eu gosto muito da Belinda e cumprimento. Eu agradeço. Maria também, há quantos anos a gente se conhece e troca, pelo menos cumprimentos aqui dentro. E o Gerson, ele é uma figura que vocês nem reconhecem, ele é fantástico. Eu acho que o Gerson representou no Instituto alguma coisa muito nova, porque ele é novo mesmo. Então, ele representou também essa coisa nova, este impulso generoso para os colegas, não é? E a Maria Isabel, eu conheço a mãe da Maria Isabel. A mãe da Maria Isabel era professora do Departamento Experimental. E muito conversamos. E, na verdade, só não conheço o irmão dela, mas os outros eu conheço todos. E também agradeço muito a presença. E o Ari, desculpem falar, mas o Ari... olha, o Ari, eu tinha uma mesinha lá nessa salinha que eu dividia com a Maria do Carmo. Eu tinha uma mesinha daquelas velhas do Instituto. E, por falar nisso, esse bloco onde a gente estava, ele era conhecido como Titanic, porque ele estava afundando. Era o Titanic. E essa mesinha era uma daquelas mesas velhas do Instituto. A gaveta não abria. E eu precisava das coisas que estavam na gaveta. Quem abriu para mim? O Ari. O Ari era um menino, gente. Ele cresceu aqui dentro do Instituto. Então, eu a vida inteira conheci e conhecemos o Ari. Então, eu agradeço muito ele estar aqui como chefe de cerimônia desta homenagem. Bom, então, já agradeci e vou dizer que eu começo agradecendo, é costume começar agradecendo tudo e todos por esta homenagem. Eu o faria com o maior prazer, mas é uma lista muito vasta. Difícil nomear sem omissões. Não porque seja impossível nomear todos e todos, pega muito tempo, mas porque as lembranças acodem com dificuldade aos velhos. Espero que sintam que o meu agradecimento é sincero e não circunstancial ou momentâneo.
Como seria possível chegar aos 81 anos sem ter uma gratidão especial por aqueles, e aqui eu incluo também os bichos e as coisas e os objetos que me ajudaram nessa jornada. Pediram-me que dissesse algumas palavras e também que convidasse pessoas para esta sessão de outorga. Palavra feia. Convidar para me ouvir falar? O que falar? Minhas dificuldades começaram aí. Eu não possuo, como outros possuem, uma obra ou uma especialidade. Escrever é uma tarefa arriscada, quando não se tem uma mensagem ou uma vocação imperiosa aliada ao desejo de trocar ideias ou convencer. Sou mais uma leitora do que uma escritora. E se fôssemos falar de livros, não me faltaria disposição para contar longas histórias. Os livros são parte tão essencial de mim mesma, eles me ensinaram quase tudo o que sei, o que prezo, o que acho valioso e me gostaria perder. Ao longo da vida, fui me cercando deles e a sua presença material é como minha respiração, que se mistura àquela de inumeráveis outras pessoas que viveram e deram corpo a pensamentos, a ideias, histórias, paisagens, emoções, personagens. Sempre há uma conversa agradável entre o escritor e o leitor. Os livros, na sua quietude, depositam em nós leitores a confiança na posteridade. Pensam que serão respeitados, admirados, queridos e até mesmo copiados, imitados, trazidos de volta à vida, nesta vida nova que nasce do encontro com outros. A lembrança deles acode facilmente. Somos companheiros e cúmplices nesta aventura. Tão perigosa que é viver. Desculpem a apropriação. Porque respiramos o mundo das palavras e partilhamos uma belíssima amizade. Penso, logo existo, diz Descartes. Com certeza. Mas leio e por isso existo com alguma certeza, ao menos no âmbito das palavras. Sei que escrever é dar nobreza ao ato de ler, ao ato de pensar, de refletir e dar densidade ao estar no mundo, encorpar nosso fantasma, colorir as lembranças. E elas não são poucas e não são de todo boas. E estão também muito misturadas as pessoas e momentos, aos lugares, às coisas. Por causa dessa confusão entre ser e ler, tenho enorme dificuldade para pensar o agora e escrever sobre ele. Cheguei ao fim? Os próprios livros me respondem que não. Sempre estarão à minha volta e nunca esgotam o que têm a dizer. Para alguém que também muda, sempre enquanto estiver viva. O passado e as lembranças é que adquirem densidade nas páginas dos livros. Eles me devolvem um sopro de permanência. Não cheguei ao fim. É a esta garantia que me permite escrever, agora, para vocês, nesta homenagem. Quero dizer aos meus colegas e amigos, aqueles que estão aqui e aos que não estão, aos eventuais ex-alunos e orientandos que também vieram, que tenho confiança de que a USP vai superar este momento complicado. Não é o único pelo qual passou. Já tivemos tanques do Exército, apelidados de Brucutu, guardando as entradas e saídas do campus. Tivemos brutalidade, injustiça, desgoverno,
violência, desprezo por ideias e por palavras, destruição de livros, calúnia, delação, prisão, tortura e mortes. Mas a USP resistiu. E as salas de aula continuaram cheias de jovens que possuíam motivos ainda mais fortes para frequentar a universidade. Depois, em 1979, eu imagino que, pela primeira vez, uma universidade pública fez greve. Na época, para todos, foi uma experiência inédita, que ensinou muito sobre o poder e a impotência. Depois de 2 meses de paralisação, nada conseguimos. Não havia resposta do governo estadual, como se o protesto das universidades públicas não possuísse voz audível e compreensível. Apesar da violência e da ignorância que nos cercavam, houve forte união em torno de reivindicações legítimas e uma participação intensa de todos os envolvidos, professores, funcionários, até mesmo pessoas de fora e alunos da universidade. Aprendemos muito sobre o valor da representação das universidades diante do surdo poder arbitrário do Estado, infenso aos protestos dos trabalhadores. Hannah Arendt, em seu livro Entre o Passado e o Futuro, quando fala da experiência de tantos companheiros que viveram a resistência nos países ocupados pelo nazismo, refere-se aos versos de René Char. A cada refeição que fazemos juntos, a liberdade é convidada a sentar-se. A cadeira permanece vazia, mas o lugar está posto. Ela trata de compreender a experiência sem precedentes para aqueles jovens que se veem envolvidos na luta armada, numa guerra feroz contra um exército armado, treinado e equipado, jovens que saíam de lares burgueses, das universidades, das fábricas, em busca do que pensavam que lhes era essencial, a liberdade. Não há comparação com o que nós tivemos, é evidente. Mas o forte companheirismo que se gerou entre nós naqueles dias, um compromisso com algo mais do que o cotidiano das necessidades individuais, também marcou a universidade e o Instituto de Psicologia. Aqui, num barracão que não existe mais, se realizavam as assembleias da nascente ADUSP. Eram tumultuadas, extraordinariamente agitadas, escolas de participação e de cidadania. Naquele momento, a USP já era uma escola muito maior do que aquilo que se poderia aprender nas salas de aula. Resistimos, pois. Essas são lembranças poderosas que escapam do âmbito das leituras e dos livros. Trazem de volta emoções que foram compartilhadas entre muitas pessoas e que ainda têm impacto sobre a minha vida. Dar livre curso aos pensamentos e às lembranças trouxe-me até aqui. Às vezes, eu acho que nasci de verdade quando entrei na universidade. Escolha pessoal e livre, sem qualquer interferência paterna ou materna. A homenagem que vocês estão me oferecendo é uma oportunidade não apenas de rememorar, mas fazer dessa rememoração um pouco de ordem, pôr um pouco de ordem, decifrar, se possível, uma trajetória que vem desde as salas da Maria Antônia até este auditório, tão grande e um pouco assustador. Eu fiz o curso de filosofia
que funcionava na Rua Maria Antônia, no prédio que foi tomado pela repressão em 1968 e devolvido à USP em 1991. Essas histórias já foram contadas em livros, e não vou falar sobre elas, mas estão à disposição dos mais jovens que desejarem conhecer um pouco mais de perto a alma que animava aquela geração. Tive professores que admirei intensamente. Éramos poucos e conhecidos pelos mestres. Mas o capítulo dos colegas foi o que, de fato, constituiu o curso. A Maria Antônia era um casarão, onde todos os alunos da Faculdade de Filosofia se cruzavam, conviviam, trocavam ideias e informações e, ocasionalmente, namoravam. Aí criamos amizades para toda a vida. Quando terminei o curso de filosofia, eu era uma desempregada. Filosofia não era matéria de qualquer currículo nas escolas públicas e eu precisava trabalhar. Durante o curso, dei muitas aulas em cursinhos à noite, o cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, e trabalhava no laboratório central do Hospital das Clínicas, pela manhã. Não sei qual o papel que esse trabalho no HC tem na minha trajetória como professora, mas sei que durante 3 anos convivi com a pobreza doente e miserável. E aprendi muito sobre a compaixão. Era um trabalho duro e pesado para os técnicos do laboratório, mas pesava muito mais para os que ali vinham, às vezes de madrugada e de longe, para obter alívio para os seus padecimentos. No meio da manhã, o hospital oferecia um lanche para as pessoas que estavam em longas filas de espera. Eu me lembro da ansiedade que aguardava essa espécie de fome. Mas eu não conhecia essa fome. E ela sensibilizou-me para a vida dos outros, a sua precariedade e a pouca distância entre a saúde e a doença, e a enorme distância entre ricos e pobres, quando se trata de enfrentar as sofridas adversidades da dor. As aulas no cursinho obrigaram-me a outro tipo de aprendizagem. Estudei com vontade para dar essas aulas de história da filosofia para os que queriam fazer filosofia e de filosofia para os alunos que desejavam fazer psicologia, curso que só foi criado em 1958 e obrigava, até então, as vocações psicológicas a caber no curso de filosofia. Aí conheci colegas no cursinho, que também viviam das aulas. O professor Cera Arades e a professora Maria Amélia Matos, amigos que já perdemos e outros ainda. Numa cidade tranquila, um São Paulo de 1960, saíamos das aulas à meia-noite e vínhamos caminhando e conversando lá da Praça João Mendes até o lugar onde eu morava. Conversávamos muito sobre tudo o que nos interessava, que, como acontece com os jovens, era tudo. Em 63, comecei, então, a dar aulas como instrutora voluntária, sem remuneração, na cadeira de Educação da Faculdade de Filosofia. E acho que obtive essa chance graças à leitura do Kafka, porque foi o tema da minha aula final do curso de orientação educacional e que os professores apreciaram. Não me perguntem, hoje, o que tinha a ver com a educação, com a filosofia. Eu teria que escrever uma longa tese.
Mas aconteceu, e em seguida aconteceram a França e Paris. Parece uma louca trajetória, dos cursinhos e do Hospital das Clínicas para Paris. Para ser honesta, lá aprendi um pouco de psicologia, muito de antropologia e de filosofia, muitíssimo de cinema e de teatro. Quando voltei, o Brasil era outro, e não foi fácil aprender a conviver com o silêncio e o medo. Expulsos da Maria Antônia em 68, viemos para cá, numa incipiente cidade universitária, cheia de barro e longe de tudo. Mas a USP ainda resistia. E mais tarde, ainda em 68, com o acirramento da repressão, foi necessária a truculência armada para desalojar os estudantes do CRUSP. Muitos foram presos nas barricadas, defendendo com coragem o que chamávamos liberdade. Mas a USP resistia. A Faculdade de Filosofia foi desmembrada em 1970 e, entre outros, criaram o Instituto de Psicologia. Fui transferida para cá. Como retomar a ideia de uma trajetória a partir de uma ruptura? Como saber o que era psicologia social? O caminho que eu pude traçar passava pela experiência da leitura e da literatura, da convivência com a repressão e uma forte resistência a repetir para os alunos o que se constituía como psicologia social, sobretudo a norte-americana, que nos era alheia, nada dizia para nós. Então, ao lado de outros colegas, aqui a professora Ecléia, muitas das professoras, Marininha, inventamos uma psicologia social que falava do Brasil, dos nossos desafios e dificuldades. Rejeitávamos medidas e procedimentos que vinham de fora e não traziam qualquer inspiração. O lugar que o trabalho tem na vida das pessoas, o espaço enorme que ocupa sempre, foi meu interesse. Estudar psicologia social, tendo como centro o trabalho? Sim. Mas como este acontecia em nossas fábricas, nos campos, nas ruas, como e quanto trabalhavam as pessoas, que povo era aquele que desconhecíamos. Os professores e pesquisadores não possuíam uma ideia clara de como viviam os milhares que chegavam à cidade, como pensavam, o que desejavam. Colocar os homens no centro do trabalho era o que me interessava. Descobrir como o capital estabelecia o seu domínio ou como se consolidava a dominação sobre o trabalhador. Para tanto, foi preciso ampliar o campo da psicologia social, trazendo contribuições da antropologia, da sociologia, da linguística, da arte, da história. Eu gosto da ideia de invenção. Todos os que estávamos em busca de uma psicologia mais próxima das experiências de vida, fomos bem-sucedidos, de modo que foi possível, ao longo do tempo, dar sentido e retomar experiências pessoais e coletivas, emprestar vida a inquietações contemporâneas, enquanto um acervo importante de conhecimento sobre a nossa cidade e nosso país. O reencontro com a democracia também foi como que um reencontro com a USP. E a psicologia social se multiplicou, como se vê hoje no departamento, com aportes multidisciplinares, com respostas diferentes, para dar conta da variedade da experiência humana na sociedade. Acho bom pensar que contribuí para essa riqueza de perspectivas. Chego, afinal, às duas oportunidades que encontrei
ao longo e ao final dessa trajetória, que não negam as linhas tortas, os atalhos e certa confusão, que é bem uma característica minha, porque ela nasceu sempre da curiosidade sobre os outros, sobre as diferenças e os encontros, e deu continuidade a uma aventura que iniciei no curso de filosofia e que ainda não se esgotou. Depois de anos oferecendo aos alunos da pós-graduação uma disciplina que lhes permitisse pensar o trabalhador e seus problemas, já não tinha mais vontade de conhecer o que se passava no mundo do trabalho, pois as condições sob as quais ele se dá haviam se transformado tanto, mudaram tanto os modos de apropriar-se do corpo e da alma do trabalhador, de sua imaginação, de sua coragem, e até mesmo de sua disposição para uma luta que eles ganharam e perderam durante séculos. Hoje também se veem presos pela cobiça, pelos bens de consumo. Espelham-se, afinal, nos opressores, nessa sofreguidão pelo lucro e pelo dinheiro. A pergunta que motivara a curiosidade original não tinha mais sentido. Ela teria que ser refraseada. Como realizar trabalho e não só labuta? Como sair do círculo vicioso da troca do humano pelo material? Ir além do metabolismo que se oferece ao trabalhador como se fosse trabalho, como se fosse possível recriar um mundo de artefatos e de artifícios que sustentam a vida humana. Apesar dos momentos críticos, eu acredito que a USP vem resistindo e oferecendo ainda aos seus alunos e professores um prazer pelo que fazem e o que escolhem estudar, uma resistência aos ditames da ambição pelo prestígio pessoal e o individualismo. Foi muito bom ter a liberdade de escolher a pesquisa com trabalhadoras domésticas, conhecer as famílias de um bairro da periferia, conversar longamente com homens e mulheres. Pessoas com quem eu convivia há anos, mas me eram desconhecidas, porque as via através de uma rede compacta de chavões, de preconceitos, de lugares comuns. E ao ouvi-las recompondo as suas experiências, o trabalho, aquele que eu conhecia através das teorias dos sábios antecessores, adquire o colorido da vida. Com ela se confunde e demonstra que são artificiais as nossas pretensões de dividir os sujeitos para estudar o estômago sem lembrar da fome. Reencontrei o trabalhador na incubadora de cooperativas populares em 98. Não posso reproduzir tudo o que aprendi com tantos companheiros que vivem nos bairros pobres da grande São Paulo, ou do Rio, ou de Porto Alegre, do Ceará, de Pernambuco, de Brasília, ou de Curitiba, ou de Belém. E essa aventura possui um nome e uma face: o professor Paul Singer, inspirador e combatente. Há tantas e diversificadas experiências de trabalho. O pescador, o garimpeiro, o agricultor, o criador de cabras, ou o que cultiva o mel das abelhas, as costureiras, os artesãos de todas as artesanias. Só a experiência da ITCP tomaria um longo tempo para ser explicada e valorizada, mas ofereceu-me uma oportunidade única de sair dos muros da USP, aproximar-me da enormidade deste mundão, que é o Brasil. Fico comovida quando lembro tantos encontros com companheiros nos anos em que estive envolvida com a economia solidária. E o que mais me comove é lembrar a alegria. Eram pobres como ratos de igreja, mas a felicidade não dependia dos carros ou do dinheiro, mas do estar junto, do estar de estar entre os companheiros. Não há como agradecer a tanta gente, apenas trazê-los um momento para cá.
penso que eu não saberia grande coisa sem as coisas que aprendi nesse convívio. Eu peço desculpas, mas eu fico sentimental e romântica quando repenso o trabalho na ITCP. Alunos de muitas áreas vinham em busca de algo diferente na universidade. Ali estávamos inventando coisas novas a cada dia. Aprender ensinando, ensinar aprendendo e fazendo. A universidade não apenas resistia, ela se transformava, transbordava de entusiasmo e de inventividade. Aprendi muito com os meninos da incubadora e com homens e mulheres que tentavam conosco a aventura da economia solidária. Sinto que é um privilégio poder viver experiências como aquelas com pessoas tão dispostas a criar o novo, sem muito apoio, sem fanfarras e homenagens. A segunda oportunidade que eu mesma me ofereci, mas que só foi possível porque faz parte dessa sensação de liberdade que a USP ainda nos oferece, é conversar sobre literatura. Há alguns anos, trago o Kafka para a psicologia social, porque ele é exemplar. Suas pequenas narrativas podem ser lidas na aula, junto com os alunos. E essa é uma nova experiência para eles. Alguns gostam muito, outros não. Mas eu tenho escrito alguma coisa e pensado bastante. Tento me aproximar da temporalidade, do que chamei de trajetória, apostando na literatura como um fecho meio mágico para questões que se colocaram para mim desde a escolha do curso de filosofia. A literatura, o Kafka como um exemplo magnífico de artista e pensador, eu acho que todo grande escritor é um filósofo, me ajuda a conversar com os meus alunos e comigo mesma sobre as questões dos homens no mundo, do falso e do verdadeiro, da beleza e do horror, das certezas que existem cada dia menos, mas que são eticamente necessárias. Literatura e filosofia são próximas, constituídas pelas mesmas substâncias, o tempo e a palavra. Por fim, o que é ser professora? Nem pensar em ser professora emérita, simples. Depois de tantos anos, ainda não possuo uma resposta convincente. Sei que é o meu trabalho, gosto dele, gosto dos alunos, gosto dos colegas, mais de uns do que de outros, mas eles também não são unânimes a meu respeito. Não sentimos demasiado, senão às vezes, o peso das autoridades. A democracia na USP, no IP pelo menos, não é perfeita, mas permite respirar. Vivi com trabalhadores experimentados, alguns das mais densas discussões sobre a autogestão. Algumas experiências bem-sucedidas e animadoras, outras levadas ao fracasso por questões políticas. Imaginávamos que não se pode propor a experiência da autogestão aos trabalhadores sem, na prática, aderir a ela. Não chegamos à autogestão na ITCP. Tentamos, mas aprendemos que a autonomia é difícil e que é preciso tê-la sempre em mente e temer o uso imoderado do autoritarismo e do poder. O desejo de liberdade não se ensina, mas pode ser cativado e praticado. Na universidade, a igualdade não pode ser apenas uma hipótese. Sei que não há muita coerência no que eu discursei. É um pequeno retrato da trajetória que vocês estão homenageando. E assim termino. Com certeza não se pode exigir resistência de todos, mas escrevi com prazer.
roubo, mais uma vez, a palavra a um escritor. Na verdade, a um personagem, a Riobaldo. O que é que Buriti diz é: eu sei e não sei. O que é que o boi diz? Me ensina o que eu sabia. Muito obrigada. Registro a presença do senhor José Aguinaldo Gomes, representante do Conselho Regional de Psicologia, São Paulo. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos as palavras do professor Dr. Gerson Yukio Tamanari, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo no período de 2012 a 2016, pró-reitor adjunto de graduação e, neste ato, representando a pró-reitoria de graduação. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvia, Belinda, Marilene, Bel. Boa tarde a vocês. Vocês não imaginam a satisfação de ver vocês, essa plateia, esses convidados aqui de frente. Um grupo muito bonito, muito caloroso. E que me faz lembrar que Silvia, quando foi comunicada sobre a outorga dessa homenagem, desse título pela congregação, ela me disse que ela queria que a homenagem fosse lá no salão da biblioteca, né, Silvia? Por um lugar mais aconchegante e pequeno. Eu não falei para você, Silvia, na hora, mas eu pensei, não vai caber, o lugar não vai acomodar todas as pessoas que vão fazer questão de vir te homenagear e estar aqui com a gente nesse momento, Silvia. Bom, eu trago o abraço do professor Antônio Carlos Hernandes, do pró-reitor de graduação. Ele não pôde vir, mas pediu que eu viesse. E eu disse para ele, não precisa me pedir que eu vá, eu vou. Né? Isso não é uma questão. Estarei lá com o maior prazer. Você sabe que uma das coisas um dos legados, agora que a minha gestão, né, se encerrou, tem uns 45 dias, 2 meses quase. Passado esse tempo, eu percebo que um dos maiores legados, ou se não é o maior legado de ter sido diretor do Instituto de Psicologia, são os amigos que eu fiz ao longo desse tempo. Muitos colegas que eu conhecia de um departamento, de outros departamentos, além do meu, ou mesmo do meu departamento, colegas que se tornaram amigos, né? E que bom poder aqui compartilhar com esses amigos esse momento. Acho que penso que nós temos aqui alguns ex-diretores também, ex-diretoras, a Marilena está aqui, a própria Silvia. Ser diretor coloca um filtro nos nossos olhos, né? E é difícil olhar para o Instituto agora, talvez um dia isso saia, mas hoje, para mim, ainda é muito difícil olhar para o Instituto e não ver o Instituto com cuidar, com uma obrigação de cuidar, com uma predisposição de querer o melhor para o nosso Instituto. Então, eu estou falando isso para dizer do meu orgulho por essa congregação que nós temos agora no Instituto, né, de valorizar as pessoas que precisam ser valorizadas, as pessoas, os nossos professores que fundaram o Instituto, sabe? E de modo que a gente olhe o Instituto de Psicologia hoje com a clareza de que o que somos hoje, né, é fruto de fundadores que estabeleceram a nossa estrutura, nossas bases e os nossos valores, né? Por isso, Silvia, eu fico muito orgulhoso do Instituto, da congregação, de você, por termos a oportunidade de reconhecer, sabe, por meio desse título,
né, a importância que você tem para a nossa instituição. Esse filtro acho que é difícil tirar. Mas eu também queria falar como aluno. A Sílvia foi minha professora na graduação. Então, eu só queria dizer que, fazer um depoimento, a Sílvia, você perguntou por que professora emérita. A Sílvia estava pensando que tem alguns professores com que a gente aprende muitas coisas, tem também muitos professores com que a gente não aprende nada, ou aprende coisas erradas que não devia aprender, mas a gente aprende, né? Mas a gente aprende. A Sílvia, né? A Sílvia foi uma professora, mais do que eu aprendi, a Sílvia marcou o meu coração. Eu acho que com isso eu falo em nome de muitos alunos, né? Pessoas que aprenderam com a Sílvia, e mais do que a razão, a gente sai com o coração modificado. Tá? Então, muito obrigado a todos e parabéns, Sílvia. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos as palavras da excelentíssima professora, doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, neste ato também representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bom, é com grande alegria, não é, que hoje eu tenho a oportunidade de presidir esta sessão solene da congregação do Instituto de Psicologia da USP, que outorga à professora titular Silvia Eliezer de Mello o merecido título de professora emérita da Universidade de São Paulo. Vivemos momentos muito tensos e difíceis na Universidade de São Paulo, em meio a uma greve que se arrasta por todas as categorias, funcionários, professores e estudantes, que buscam defender, resistindo em manter a universidade pública, gratuita, e que se alicerça no tripé ensino, pesquisa, extensão e cultura. Mas hoje é dia de festa. É dia de celebrar uma carreira acadêmica que foi construída nesta instituição plural, contraditória e criadora, que é a Universidade de São Paulo e o Instituto de Psicologia. Silvia Eliezer de Mello, professora, pesquisadora do Instituto de Psicologia, teve um caminho acadêmico a partir do curso de filosofia da USP, mas foi na França que seus passos se cruzaram com o caminho da psicologia social. De volta ao Brasil, começou a lecionar na Universidade de São Paulo, no curso de pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em momento no qual a USP passava por uma reforma universitária. Era o ano de 70 e o Brasil vivia sob o regime militar. Um dos efeitos da reforma foi o enfraquecimento dos grupos de oposição política que foram dispersos em faculdades distintas. A de filosofia, por exemplo, que antes abrigava diversos cursos, incluindo o de psicologia, foi dividida em vários departamentos alocados em prédios separados fisicamente. Com a separação, foi criado o Instituto de Psicologia em 1970, no qual Sílvia passou a exercer a docência. Com a criação do Instituto, se iniciou a discussão em torno da definição do curso como uma disciplina da ciência das áreas de biológicas ou das áreas de humanas. Em seus trabalhos, Silvia Eliezer fugiu dessas dicotomias, mesclando e criando, a partir da relação entre psicologia e as diferentes áreas do saber, como a literatura e a filosofia. Em 72, defendeu sua tese de doutorado, com o tema As Atividades Profissionais e o Psicólogo em São Paulo, orientada pela saudosa Carolina Martuscelli Bori, e por meio do levantamento realizado por Sílvia, das ocupações exercidas pelos psicólogos formados até este momento na cidade de São Paulo, foi possível compreender que uma profissão pode ser entendida como uma forma de aplicação de conhecimentos científicos acumulados em determinada área e que se constitui, enquanto tal, na atuação social de seus profissionais. Já na introdução de seu trabalho, Sílvia afirmava:
Parece, por si mesmo evidente, que o aparecimento de uma nova profissão está relacionado com problemas de necessidades sociais, para os quais se busque solução. Uma profissão que atenda a essas necessidades atua significativamente no plano social. Se não atende, ou o faz de maneira adequada, inadequada, ou o futuro da profissão está em jogo. A pesquisadora analisa a profissão, examinando as razões que favoreceram e consolidaram suas linhas gerais no início de sua implantação. A psicologia, embora não se caracterizando enquanto profissão até 1962, mantinha o seu caráter de aplicação nas áreas da indústria, educação e clínica. A passagem para a profissionalização não se deu sem problemas que problemas fundamentais acontecessem e tivessem que ser enfrentados, conforme aponta a Sílvia em seu trabalho ao afirmar: na década de 70, hoje, a profissão e o ensino da psicologia enfrentam dificuldades que, aparentemente, nascem da separação entre técnica e ciência. A separação é real. As técnicas foram e são transplantadas de seus países de origem, enquanto técnicas e como vistas à aplicação imediata. A ciência, da qual elas derivam, aparece como um acessório à utilização das técnicas, mas essa utilização das técnicas se dá à margem do ensino superior. Assim, a partir da Lei 41/19, os profissionais devem ser diplomados em cursos superiores de psicologia, mas a psicologia aplicada já possui uma história que imprime seu selo nos novos cursos e na profissão. Por um lado, os cursos se manifestam impotentes para dinamizar a profissão e ultrapassar as fórmulas socialmente pobres das velhas profissões liberais. Por outro, os cursos universitários continuam não realizando sua vocação científica, capaz de criar um padrão diverso do simples consumo de conhecimentos que são transplantados, no mais das vezes, em função das técnicas. Em suma, antes de 62, os cursos superiores de psicologia não eram profissionalizantes. Após a regulamentação dos cursos e da profissão, tornaram-se estritamente profissionalizantes, de acordo, aliás, com a própria Lei 41/19. Entretanto, se essa profissionalização do ensino superior eliminou a precariedade na formação dos técnicos e valorizou a profissão, só o fez ao custo de uma adesão indiscriminada aos padrões societários de culto ao profissional liberal. Os primeiros currículos dos cursos de formação de psicólogos reafirmavam o caráter clínico e de profissional liberal do psicólogo, com disciplinas que enfatizavam na formação o psicodiagnóstico, as psicoterapias e as técnicas de exame psicológico, priorizando o atendimento individual do cliente nos moldes do modelo médico de consultório. Essa formação hegemônica levou à atrofia de outras áreas de atuação historicamente anteriores à própria prática clínica. Como analisa a Sílvia, se há uma perda em relação ao profissional, há uma perda maior ainda quanto ao sistema de ensino como um todo. E, dessa forma, conclui a pesquisadora: o resultado mais aparente desse modo de pensar a psicologia e suas aplicações é que os cursos ganharam uma unidimensionalidade compacta, de maneira que não apenas formam psicólogos clínicos, mas transformam os alunos, graças ao conteúdo predominantemente das disciplinas, em psicólogos clínicos. As críticas a um modelo hegemônico de formação de psicólogos, presentes já nos anos 70, foram fundamentais e possibilitaram a compreensão dos compromissos da psicologia com a pluralidade teórica e metodológica, com as classes populares, na inserção em políticas públicas de saúde, assistência, educação, nas ações no campo e nos direitos humanos e sociais. Como bem analisa Oswald Yamamoto, que foi orientado por Sílvia no curso de mestrado,
em artigo apresentado no número especial da revista Psicologia, Ciência e Profissão, comemorativo dos 50 anos da profissão de psicólogos no Brasil em 2012, ele diz: o que estamos defendendo aqui é a possibilidade, ou não, de proposição de um projeto ético-político para a psicologia, crítico e progressista, que possa, de uma parte, dar suporte às decisões ético-profissionais de ordem individual do psicólogo, considerados os marcos já aludidos e para além de sua indispensável ação política como cidadão. Ser coparticipante de um projeto ético-político que se articule com projetos societários mais amplos. E, nesse caso, evidentemente, estamos nos referindo a projetos societários que apontem a transformação estrutural da sociedade capitalista e não a sua manutenção. Portanto, o tema da profissão, do trabalho, foram importantes marcas na obra acadêmica de Silvia Leser. Afirma a Silvia: o trabalho é central na vida dos homens. Essa atividade concentra grande parte de sua vida útil, ela define o lugar que ele ocupa na sociedade. Mas Silvia não estava interessada em qualquer modalidade de trabalho, mas sim no trabalho da mulher, o trabalho da mulher doméstica, o trabalho da mulher doméstica da classe popular. E foi com esse interesse que ela passou a conviver com mulheres da Vila Helena, bairro popular em que pôde ouvir, conhecer e aproximar-se da vida simples, difícil, de luta diária das mulheres trabalhadoras. Sua tese de livre docência, publicada em livro, relata essa imersão na vida desse bairro, das mulheres, de suas famílias. Trabalho e sobrevivência, Mulheres do Campo, na periferia de São Paulo, publicado em 1988, expressa a sensibilidade da autora ao compreender e apresentar mulheres, empregadas domésticas, que vieram do campo para viver na periferia de São Paulo. Suas vicissitudes, suas conquistas, suas vidas. Relato sensível em que vida e trabalho se entrelaçam na narrativa dessas brasileiras. Em 1986, publica um artigo que se tornou de leitura obrigatória para a psicologia escolar, comprometida com a escola pública e as classes populares, escrito com Madalena Freire e intitulado Relatos da Convivência, Crianças e Mulheres da Vila Helena, na Família e na Escola, publicado nos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Outro tema central de seu trabalho são as relações familiares. Realizamos, em 92, um evento conjunto na área de psicologia escolar, organizado por colegas do IPUSP e da PUC de São Paulo, que denominamos Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o psicólogo tem a ver com isso? Neste evento, Silvia nos brindou com uma importante discussão sobre as configurações familiares, compreendendo a família e a vida familiar das classes populares, tentando retirar o estigma de desorganização e de desestruturação que as acompanha. Essa temática gerou um dossiê na revista Psicologia USP, em que Silvia apresenta o artigo que se tornou um clássico para aqueles que trabalham com as questões familiares. Classes populares, família e preconceito. Entre outros aspectos, Silvia considera não é razoável falar-se de desorganização com o sentido claramente estigmatizante que a palavra adquiriu na literatura educacional e psicológica, quando estamos, de fato, diante de formas diferentes de organização. Quando o pesquisador se liberta do modelo, liberta-se, portanto, do preconceito, e pode ver as famílias como elas são, e não como elas deveriam ser, afirma Silvia em seu artigo. Seu interesse sobre as famílias levou à criação do Laboratório de Estudos da Família, Relações de Gênero e Sexualidade, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, do Instituto de Psicologia, em que estão presentes pesquisa, ensino e extensão. Em 2003, Silvia Leser de Mello recebeu do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo o título de reconhecimento pelo seu compromisso social com a psicologia do Brasil.
Outra importante iniciativa de nossa homenageada dá-se no campo da economia solidária. Silvia foi coordenadora acadêmica da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo. Iniciada em 98 e atualmente presente em mais de 40 universidades brasileiras, o ITCP é um programa de extensão universitária interdisciplinar que envolve professores e alunos em atividades de economia solidária que auxiliam na geração de renda de populações marginalizadas. Seu compromisso com as classes populares tem marcado a sua vida acadêmica e pessoal, em que se mesclam o interesse pelos oprimidos e a necessidade de superação das desigualdades sociais. Silvia não se furtou a participar dos cargos de chefia de departamento, de diretoria do Instituto de Psicologia de 90 a 94, enfrentando os desafios da constituição de um plano diretor para o Instituto de Psicologia, que hoje se vê, em grande parte, consolidado. Tive a oportunidade de ser sua aluna quando iniciei os estudos de mestrado no Instituto de Psicologia, em 1986, e pude, por meio de suas aulas, das leituras de Agnes Heller, entender como é possível mudar a vida e repensar meu lugar de classe, de trabalho e de profissão. Aprendizados que levo para as minhas ações no campo das relações sociais, profissionais e políticas. Não foi por acaso que Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, fez parte de sua banca de livre docência no Instituto de Psicologia. Também não foi por acaso que mulheres, famílias e sistemas cooperativos foram as escolhas de seu interesse como pessoa, como pesquisadora, como psicóloga social. Que seu pensamento instigante e reflexivo, com a marca do compromisso ético-político com as classes populares, seja compartilhado com todos e todas que têm a psicologia como um instrumento social de emancipação. Parabéns, Silvia, por este título, mais do que merecido, de professora emérita da Universidade de São Paulo. São Paulo, 15 de junho de 2016. Obrigada. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Está encerrada a sessão solene da congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Convidamos a todos para um coquetel de congraçamento no hall de entrada do auditório. Obrigado a todos.